Imagine que um simples resíduo, algo que normalmente jogamos fora sem pensar duas vezes depois de uma refeição, pudesse transformar completamente um ecossistema marinho inteiro. Agora imagine que aquilo que algumas pessoas chamaram de erro ambiental acabasse se tornando uma das experiências mais surpreendentes já vistas no oceano. Fica até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar totalmente a forma como você enxerga a natureza. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreve agora. Porque o que vem a seguir vai muito além do que os cientistas acreditavam ser possível. Hoje, toneladas de conchas de ostras foram depositadas em Charlotte Harbor, com o objetivo de melhorar a qualidade da água e ajudar tanto os peixes quanto os pescadores. Essas conchas possuem uma capacidade natural de filtrar substâncias nocivas do ambiente. Na Flórida, mais de 500 mil toneladas de conchas foram despejadas no oceano entre 2007 e 2024. E o que aconteceu depois surpreendeu até os especialistas mais experientes. No início, essas conchas não foram colocadas com precisão, nem faziam parte de um projeto altamente planejado. Eram simplesmente restos recolhidos de restaurantes e indústrias de frutos do mar. Elas eram transportadas em barcos e despejadas no Golfo do México sem grandes expectativas. Muitos acreditavam que aquilo seria um erro. Alguns críticos chamaram de poluição disfarçada de conservação, enquanto pescadores locais temiam danos irreversíveis ao ecossistema já frágil. Até mesmo os cientistas envolvidos não estavam confiantes. Eles esperavam resultados limitados ou até negativos. Mas algo inesperado aconteceu no fundo do oceano. Uma área antes quase sem vida começou a se transformar mais rápido, mais intensamente e de forma mais complexa do que qualquer modelo científico havia previsto. O que surgiu ali não foi apenas um recife artificial, foi um sistema vivo, nem crescimento constante, que continua evoluindo até hoje. E a maneira como isso aconteceu desafia tudo o que sabíamos sobre como os ecossistemas marinhos funcionam. O projeto foi iniciado pela Comissão Estadual responsável pela vida selvagem e pesca. A ideia era simples: recolher conchas usadas, transportá-las até a costa e depositá-las no mar próximo a Cedar Key. No total, mais de 500 mil toneladas foram despejadas, mas rapidamente surgiram críticas. Organizações ambientais afirmaram que aquilo era apenas uma forma de descartar lixo no oceano. Havia medo de que as conchas sufocassem organismos que viviam no fundo marinho. Pescadores, cujas famílias dependiam daquelas águas há gerações, temiam mudanças nas correntes, acúmulo de sedimentos e destruição de áreas de pesca. Mesmo assim, o projeto continuou. A lógica era clara: essas conchas iriam para aterros de qualquer forma. Então, se existisse qualquer chance de que pudessem ajudar a criar recifes, valeria a tentativa. Mas havia algo que ninguém previu: o projeto funcionaria, e muito mais rápido do que o esperado. Quando as equipes voltaram para monitorar os locais de deposição 18 meses depois, esperavam encontrar sinais de fracasso. Em vez disso, encontraram algo impressionante. As pilhas de conchas já estavam se tornando habitats vivos. Tudo isso aconteceu em poucos meses, quando normalmente levaria anos. Organismos marinhos começaram a colonizar as conchas em uma velocidade surpreendente. Essas estruturas não eram apenas passivas, elas incentivavam ativamente a vida. Mas a parte mais incrível não podia ser vista a olho nu. Para entender essa transformação, era preciso olhar para o microscópico. Os primeiros habitantes dessas conchas não eram peixes nem ostras, eram bactérias. Poucos dias após serem depositadas, bactérias microscópicas começaram a se fixar na superfície das conchas. Elas formaram camadas finas, chamadas biofilmes. Essas estruturas vivas transformaram conchas inertes em ambientes ativos. Essas bactérias não estavam ali por acaso. Elas estavam preparando o caminho para tudo que viria depois. As próprias conchas também tinham um papel importante. Compostos principalmente de aragonita, um tipo de carbonato de cálcio, elas se dissolviam lentamente na água.
Esse processo liberava cálcio e criava pequenas zonas alcalinas ao redor. Essas condições eram perfeitas para organismos como cracas, vermes e pequenas ostras se fixarem e crescerem. Ou seja, as conchas não eram apenas suporte físico, elas criavam o ambiente ideal para a vida. Algumas semanas depois, algas microscópicas e diatomáceas se juntaram aos biofilmes, formando a base de uma cadeia alimentar. Em seguida vieram pequenos crustáceos e moluscos. Esses organismos atraíram os primeiros peixes jovens. Cada etapa preparava a próxima, criando um ciclo autossustentável. Diferente do fundo arenoso, que não oferece estrutura nem suporte biológico, as conchas criaram um ambiente perfeito para a vida. Depois de 6 meses, as superfícies já estavam cobertas por camadas vivas. À primeira vista, poderia parecer que nada havia mudado. Mas as análises mostravam outra realidade. Um ecossistema inteiro estava nascendo. Essa fase invisível era a base de tudo. Sem bactérias, sem reações químicas, nada disso teria acontecido. Não era apenas um monte de conchas, era o início de um recife vivo. E se isso já parece incrível, espere até ver o que acontece depois, porque isso é só o começo. Os verdadeiros construtores do Recife, então, começaram a aparecer. As ostras, que são fundamentais para esse tipo de ecossistema, possuem uma necessidade essencial. Elas precisam de uma superfície sólida para se fixar e sobreviver. Esse detalhe simples foi por muitos anos um problema silencioso e devastador ao longo da costa do Golfo da Flórida. As larvas de ostras, conhecidas como sementes, flutuam livremente na água até encontrarem um local adequado para se prender. Em um ambiente saudável, esse local normalmente é formado por camadas de conchas deixadas por gerações anteriores, criando estruturas densas e complexas capazes de filtrar água, proteger a costa e abrigar centenas de espécies diferentes. Mas, na Flórida, esses recifes naturais praticamente desapareceram. A pesca excessiva, a poluição e o desenvolvimento urbano destruíram um sistema que antes se estendia por vastas áreas. O oceano, em muitas regiões, tornou-se um espaço vazio. Sem estrutura, sem base, sem possibilidade de renovação. As ostras simplesmente não conseguiam completar seu ciclo de vida. E sem elas, todo o equilíbrio ecológico começou a se perder. Foi nesse cenário que as conchas depositadas começaram a fazer a diferença. Cada monte de conchas tornou-se um ponto de fixação perfeito. As correntes do Golfo transportavam as larvas diretamente para essas superfícies, oferecendo exatamente o que elas precisavam. Já no primeiro ano, os cientistas perceberam algo inesperado. Havia muito mais jovens ostras se fixando do que o previsto. Elas não apenas se prendiam às conchas, mas cresciam e sobreviviam em grande número. No segundo ano, algo ainda mais importante aconteceu. Essas ostras já estavam maduras o suficiente para se reproduzir. Elas começaram a liberar suas próprias larvas, que por sua vez se fixavam no mesmo recife. Nesse momento, o projeto deixou de depender da intervenção humana. A natureza assumiu completamente o controle do processo. No terceiro ano, os dados eram impressionantes. Havia cerca de 847 ostras por metro cúbico nas áreas onde as conchas haviam sido depositadas. Em contraste, nas áreas próximas sem conchas, praticamente não havia vida semelhante. E o mais interessante é que o recife não ficou estático. Ele começou a crescer. As ostras viviam, morriam e deixavam suas conchas para trás, criando novas camadas. Essas camadas serviam de base para novas gerações. O recife crescia para cima e se expandia para os lados, tornando-se cada vez mais complexo. O que começou como um simples descarte de resíduos transformou-se em uma estrutura viva, dinâmica e autossustentável. Essa transformação foi tão evidente que até os críticos mais fortes começaram a mudar de opinião. Um capitão de pesca, que inicialmente havia sido contra o projeto e até testemunhado contra ele, acreditava que aquilo destruiria os locais de pesca de sua família. Mas, alguns anos depois, ao passar com seu barco sobre um desses recifes, ele testemunhou algo que nunca havia visto em décadas no mar. Uma enorme concentração de peixes reunidos em torno das conchas. Ele reconheceu que estava errado.
E ele não foi o único. Rapidamente, a presença de peixes tornou-se inegável. Em menos de 2 anos, as contagens eram tão altas que os cientistas precisaram revisar seus próprios métodos para garantir que não havia erro. A diversidade de espécies havia aumentado em aproximadamente 280%. Mas havia um detalhe crucial. Esses não eram apenas peixes que vinham de outras áreas. Eram novos peixes. Peixes jovens que nasceram ali, cresceram ali e sobreviveram ali. Diferente de muitos recifes artificiais que apenas atraem vida existente, esses recifes estavam criando vida nova. Os primeiros a chegar foram os peixes vermelhos, atraídos pela estrutura complexa que oferecia abrigo e alimento. Em seguida vieram outras espécies, como os peixes que se alimentam de organismos fixados nas superfícies duras. Peixes que vivem próximos ao fundo começaram a ocupar as bordas do Recife. Espécies que há muito tempo não eram vistas na região voltaram a aparecer em números significativos. Com isso, uma cadeia ecológica completa começou a se formar. Pequenos organismos atraíam pequenos peixes, que por sua vez atraíam predadores maiores. Polvos passaram a usar os espaços entre as conchas como abrigo. Tartarugas marinhas retornaram para se alimentar. Golfinhos começaram a caçar ao redor dessas áreas, aproveitando a grande concentração de presas. Cada nova espécie fortalecia o sistema, e esse sistema tornava-se cada vez mais estável. Os cientistas fizeram questão de destacar um ponto importante: a diferença entre atrair e produzir vida. Muitos recifes artificiais apenas concentram peixes já existentes em uma nova área, criando a impressão de abundância, mas, na realidade, não aumentam o número total de peixes. Nesse caso, era diferente. Os dados mostravam um aumento real no número de peixes jovens. Isso significava que o ambiente estava favorecendo reprodução, crescimento e sobrevivência. O Recife não estava apenas atraindo vida, estava criando novas gerações. Isso representava uma mudança fundamental na forma como projetos de conservação eram vistos. Mas as mudanças não estavam acontecendo apenas com os animais. A própria água estava sendo transformada. As ostras são filtros naturais extremamente eficientes. Uma única ostra adulta pode filtrar entre 115 e 190 litros de água por dia. Agora, imagine centenas de milhares delas trabalhando constantemente, sem energia elétrica, sem máquinas, sem custo operacional. O excesso de nutrientes, bactérias nocivas e poluentes agrícolas começou a ser removido da água. O que antes era turvo começou a se tornar claro. Os níveis de oxigênio aumentaram. Os níveis de poluição diminuíram e esses efeitos começaram a se espalhar. Não ficaram restritos apenas às áreas dos recifes. À medida que a água ficava mais limpa, a luz do sol conseguia penetrar mais profundamente. Isso permitiu o retorno das pradarias marinhas, que são essenciais para muitas espécies. Essas plantas oferecem abrigo, alimento e proteção para diversos organismos, incluindo espécies ameaçadas. Assim, um segundo ciclo positivo começou. Os recifes limpavam a água. A água limpa permitia o crescimento das plantas. As plantas fortaleciam o ecossistema. E tudo isso aumentava ainda mais a biodiversidade. Pesquisadores calcularam que o valor dos serviços de filtragem realizados por esses recifes equivalia a dezenas de milhões de dólares. Se esse mesmo trabalho fosse feito por tecnologia humana, o custo seria extremamente alto. Mas ali, a natureza estava fazendo tudo de forma gratuita. E o impacto não ficou restrito à Flórida. Outras regiões começaram a observar e replicar esse modelo. Estados vizinhos adotaram programas semelhantes. Projetos em grandes cidades também começaram a utilizar conchas para restaurar ambientes degradados. Um novo conceito começou a ganhar força: o design ambiental circular. A ideia por trás disso é simples, mas poderosa. Materiais considerados resíduos podem ser reaproveitados para reconstruir ecossistemas. Conchas, fragmentos naturais, restos calcários, tudo isso pode se tornar base para novas formas de vida. Não é apenas uma solução temporária. É uma nova forma de pensar a relação entre humanos e natureza. E mesmo com todos esses resultados impressionantes,
ainda havia um último teste a ser enfrentado. Um teste que ninguém planejou. Um teste que viria diretamente da natureza e que iria provar, de uma vez por todas, se esses recifes eram realmente resistentes. Esse teste chegou de forma inesperada. Em setembro de 2017, o furacão Irma atingiu a região com uma força devastadora. Classificado como uma tempestade de categoria 4, trouxe ventos superiores a 240 km por hora. Ondas gigantes se chocaram contra a costa, removendo areia, deslocando estruturas e alterando completamente o formato do litoral em apenas uma noite. As cidades próximas de Cedar Key se prepararam para o pior, como sempre acontece diante de um fenômeno dessa magnitude. Mas, quando a tempestade passou e as equipes voltaram para avaliar os danos, o que encontraram foi algo que ninguém esperava. As áreas protegidas pelos recifes de ostras restaurados sofreram muito menos erosão do que as áreas vizinhas. A diferença era clara, visível, impossível de ignorar. Enquanto praias desprotegidas haviam sido severamente destruídas, as regiões atrás dos recifes permaneciam muito mais intactas. Estudos mostraram que essas áreas tiveram entre 30% e 40% mais proteção em comparação com zonas sem recifes. Do mar, a explicação era evidente. Os recifes, com sua estrutura irregular, densa e tridimensional, funcionavam como uma barreira natural. Ao contrário de superfícies lisas, eles não permitiam que as ondas mantivessem sua força total. Em vez disso, quebravam a energia, dissipavam o impacto e reduziam a intensidade antes que a água atingisse a costa. Esse detalhe mudou tudo. Os especialistas estimaram que, apenas durante esse furacão, os recifes evitaram cerca de 3 milhões de dólares em danos materiais. E quando comparado ao custo total do projeto, aproximadamente 5 milhões de dólares ao longo de 15 anos, o resultado se torna ainda mais impressionante. Em apenas uma tempestade, quase todo o investimento foi compensado. Mas existe algo ainda mais importante que diferencia esses recifes das estruturas tradicionais. Muros se quebram, rochas se deslocam, metal enferruja, concreto se desgasta. A cada tempestade, essas estruturas ficam mais fracas. Os recifes de ostras fazem exatamente o contrário. Depois de uma tempestade, novas larvas chegam, novas ostras crescem, novas camadas se formam. A estrutura se fortalece, ela se torna mais alta, mais densa, mais resistente. Ou seja, cada impacto não enfraquece o sistema, ele o torna ainda mais forte. Essa descoberta mudou completamente a forma como engenheiros costeiros e autoridades passaram a enxergar esse tipo de solução. O que antes era visto como uma iniciativa ambiental simples, passou a ser considerado uma alternativa real, eficiente e econômica para proteger o litoral. As soluções tradicionais de proteção costeira custam, muitas vezes, centenas de milhares ou até milhões por quilômetro. Além disso, exigem manutenção constante. Os recifes, por outro lado, custam menos e melhoram com o tempo. Mas, mesmo com tudo isso, a história ainda não termina aqui. Porque enquanto os humanos começavam a entender a dimensão desse sucesso, algo ainda mais extraordinário continuava acontecendo debaixo d'água. Os recifes continuavam crescendo. No início dos anos 2020, eles já haviam ultrapassado suas dimensões originais. O processo era simples, mas incrivelmente poderoso. Cada nova geração de ostras se fixava sobre as anteriores, crescia, morria e deixava sua concha como base. E então, o ciclo se repetia. O recife crescia para cima e se expandia para os lados. Tornava-se cada vez mais complexo, mais estruturado, mais rico em vida. Aquilo que começou como um conjunto irregular de conchas passou a ser uma formação cheia de cavidades, relevos, espaços protegidos e áreas abertas. Um verdadeiro habitat. Caranguejos, polvos, estrelas do mar e peixes jovens utilizavam diferentes partes da estrutura ao mesmo tempo. Cada espaço tinha uma função específica. Cada camada sustentava formas de vida diferentes. Aquilo não era mais apenas um recife, era um ecossistema completo. E as descobertas continuaram. Os cientistas começaram a perceber que esses recifes também estavam capturando carbono. As conchas e os sedimentos acumulados armazenavam elementos que contribuem para o aquecimento global e para a acidificação dos oceanos.
Sem que isso tivesse sido planejado, o projeto passou a contribuir também para o combate às mudanças climáticas. Os benefícios ambientais cresceram ainda mais. Em algumas áreas, a biodiversidade atingiu níveis comparáveis aos de recifes naturais intactos. Espécies ameaçadas começaram a retornar. As populações de peixes continuaram aumentando. O sistema tornou-se estável, resiliente e autossustentável. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda a história. Os humanos deram início ao processo, mas não estavam mais no controle. Cada ostra filtrava a água, contribuía para a estrutura e, ao morrer, deixava a base para a próxima geração. Cada nova camada tornava o sistema maior, mais eficiente e mais forte. O ciclo continuava sozinho. O que começou em 2007 como um experimento incerto, transformou-se, ao longo dos anos, em um exemplo real de um sistema que pode funcionar por décadas, talvez séculos, sem necessidade de intervenção humana. E tudo isso surgiu a partir de algo que antes era considerado lixo. Milhões de conchas de ostras, descartadas sem valor, deram origem a uma transformação profunda e duradoura. Agora fica a pergunta: será que todas as costas do mundo poderiam se beneficiar dessa abordagem? Esse modelo pode ser replicado em outros lugares? Ou existe ainda algo mais que o oceano está prestes a nos revelar? Se essa história te surpreendeu, imagine o que ainda pode vir pela frente. Porque, segundo os cientistas, o futuro da restauração dos oceanos pode ser ainda mais extraordinário do que tudo o que você acabou de ouvir. E tudo começou com algo que ninguém achava que tinha valor.